Queridos alunos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui online na nossa aula da semana 8. Semana passada nós falamos sobre a importância das nossas decisões e como essas decisões nos definem, como é importante você entender que para tomar decisões acertadas, primeiro você precisa entrar no seu lugar de oração, de estudo da palavra e ter uma direção de Deus em tudo que você fizer. Tem que ser como Abraão, que tomou decisões escolhendo o lugar que ia habitar, que ia levar suas ovelhas, seus pastores, depois que Deus orientou. E não podemos ser como Ló, o sobrinho de Abraão, que tomou decisões baseado na vista, baseado nas circunstâncias e na sua própria inteligência. O fim de Ló foi trágico. O fim de Abraão foi tremendo, ele tomou posse da promessa. Essa aula de hoje nós vamos falar sobre você sendo filho de Deus, nada menos que o melhor de Deus, nada menos que o melhor de Deus. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Deus é o seu pai e você é o filho dele. Eu tenho certeza que você que está me escutando agora, você é filho de alguém. Isso eu tenho certeza. Não sei se você já é pai, mas você sendo filho, eu queria que você pensasse em duas características positivas que você tem como filho. Pastor, eu sou obediente. Pastor, eu sou, sabe, ajudo, eu sou servo dentro da minha casa. Eu escuto os meus pais, eu estudo, né? Eu faço tudo que eles pedem. Que características positivas você tem? Tá? Então, você precisa entender que você também é filho de Deus. Amém? Nací y crecí en un hogar cristiano. Soy la menor de 4 hermanas y siendo la menor disfruté de los privilegios que esto trae por 15 años, hasta que algo inesperado pasó. Un día mis padres nos hicieron un anuncio que cambió nuestras vidas para siempre. Nos reunieron y nos dijeron, van a tener un hermanito. Era algo fuera de lo común, porque mis papás ya estaban en la etapa de disfrutar a sus nietos. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios tenía una lección no solo para nosotros, sino para muchas personas que necesitan entender que Dios tiene lo mejor para ellos. Cuando Matías, mi hermanito, llegó al hogar, pudimos entender y comprender el poder de la adopción. Un gran cambio ocurre cuando tú decides recibir lo mejor de Dios. La palabra de Dios enseña en Romanos 8:15 que no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por medio del cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre significa papito, y es la manera como nos podemos relacionar con Dios cuando entendemos que nos convertimos en sus hijos, y esto sucede cuando lo recibimos en el corazón. Yo entendí este principio desde muy pequeña. Un día estábamos en el centro comercial con mi papá y yo vi una moto que me encantó. Le dije, papi, me gustaría que me compraras esta moto. Pero él me dijo, no, Sarita, vale mucho dinero, no te la puedo comprar, pero te puedo comprar esta billetera. En ese momento yo tuve una convicción de que Dios, mi Padre, me la daría. Al día siguiente tomé mi billetera, fui donde varios miembros de la iglesia que mi padre pastorea y les pedí a cada uno que me regalaran $10. Al final de la semana, yo no sé cómo, había reunido todo lo necesario para comprar la moto. Fui a donde mi papá muy feliz, le entregué la billetera y le dije, papi, aquí está el dinero para comprar la moto. En ese momento mi padre me dijo, Sara, hoy has nacido a la fe. Entendiste que Dios es tu Padre y que Él da lo mejor a sus hijos. De ahora en adelante verás la mano de tu Padre Dios en todo lo que hagas. En ese momento mi vida cambió y aunque tenía tan solo 8 años, sentí que algo había pasado dentro de mí. He visto como cada cosa que Dios me ha llevado a hacer, desde predicar en una célula hasta predicarle a multitudes y aún realizarme sentimentalmente, Dios ha puesto su mano sobre mi vida y sobre cada área, porque Él es ese buen Padre. Cuando mi hermanito Matías llegó a nuestra casa, siendo solo un bebé de un día de nacido, fue recibido con tanto amor
Y mi padre siempre se ha esforzado por darle amor, cariño y dejar en él lo mejor. Asimismo, tu Padre Celestial quiere darte lo mejor. Te invito a que aceptes lo mejor de Dios. Eres su hijo, no te conformes con menos. Amém? Depois desse vídeo tremendo, desse testemunho maravilhoso, vamos orar? Pai, nós queremos te louvar. Fala conosco através dessa aula, ainda que seja pelo meio online nessa aula. Nós cremos que o Senhor pode falar com o teu povo, o Senhor pode edificar, o Senhor pode colocar em nossos corações a certeza que nós somos filhos de Deus. Amém? Você pode dizer aí onde você está assistindo esse vídeo, dizendo assim, ó, eu sou filho de Deus. Mais uma vez, não, você tem que falar com fé. Diga mais forte aí onde você está. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nunca deixe essa certeza sair do seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo de número 15 ao 17. Diz assim, ó: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, que clama, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai, que significa paizinho. Essa palavra Abba é a forma mais terna, mais carinhosa, mais íntima de um filho chamar o pai no idioma aramaico. Então, quando diz Abba, Pai, nós estamos dizendo meu paizinho amado, meu paizinho que é junto de mim, que é unido a mim, que se importa comigo, né? É o meu amigo, meu pai. Então, Abba, Pai significa paizinho. No versículo 16 diz, o mesmo Espírito testifica, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Como é que você sabe que é salvo? Por causa do Espírito Santo testificando, dando uma certeza lá no interior do seu coração, lá no seu espírito. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito aqui dentro de nós. A gente chama isso de testemunho interior, é o testemunho do Espírito Santo. Ninguém que não tem esse testemunho do Espírito é salvo. Todo salvo tem o testemunho do Espírito, tem a certeza lá dentro que é salvo, que é filho de Deus. E isso quem faz é o Espírito Santo. No versículo 17 diz, e se nós somos filhos, então primeiro nós sabemos que nós somos livres. E para ter essa certeza o Espírito Santo tem que trabalhar dentro de nós. Então, se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele nós sofremos, né, que nós abrimos mão da carne e morremos lá na cruz juntamente com ele, para que também com ele sejamos glorificados, recompensados. Então, querido, da mesma forma que o pai adota um filho no natural, quando nós decidimos aceitar Jesus, o Pai Celestial nos adota. Como eu falei, nós temos hoje intimidade com Deus, por isso nós chamamos ele de Abba, Pai. Então, como filho, você também é herdeiro, ou seja, tudo que Jesus tem, hoje passa a ser seu também. Então, nunca mais se sinta, será que Deus vai me abençoar? Será que é a vontade de Deus que eu consiga isso ou aquilo de bom para mim? Sabe, querido, vamos ver qual é a vontade de Deus. Mas antes, entenda, não tema pedir nada para Deus. Vimos esse testemunho da pastora Sara, ela recebeu uma herança do seu pai, ela recebeu fé, ela recebeu ministério e ela aprendeu a viver pela fé, ela entendeu que ela é filha de Deus. Sabe, há um tempo atrás, há umas 2, 3 semanas atrás, eu precisei fazer uma viagem e eu e minha esposa, nós não tínhamos nem um centavo. E no outro dia, pela manhã cedo, era a nossa viagem. E a gente profetizou, né? Eu como filho de Deus, certeza que eu sou filho de Deus, eu falei, pai, eu não tenho dinheiro para viajar amanhã e todos os meus irmãos já estão prontos para ir. E eu não posso falhar, minha parte no combustível não pode falhar. E eu não tinha dinheiro. E quando eu estava indo para a igreja ministrar a aula da Universidade da Vida para vocês, de repente, perto da igreja, eu recebi uma mensagem e a pessoa pediu, pastor, preciso do seu Pix, manda o Pix. Eu falei, não, minha filha,
é para a igreja, tem que ser no CNPJ da igreja. Ela falou, não, é na sua conta pessoal. É uma oferta que Deus acabou de falar comigo para mandar para o Senhor, é coisa sua, é para você. E ela fez um depósito, essa pessoa fez um depósito de R$ 500 e foi o dinheiro que nós usamos para pagar o combustível para irmos para o reencontro. A semana passada nós estávamos sem nada pela manhã, né, para comer, nem para fazer o almoço, não tinha nada dentro de casa. E eu fui deixar minha filha na escola, a gente já tinha acabado de tomar café com o que tinha, e quando a gente voltou, não tinha o que fazer com o almoço, não tinha nem como sair de carro, estava sem combustível, e de repente eu estava na frente da pia, e eu peguei o copo, fui beber água. Enquanto eu estava colocando água, o Espírito do Senhor me fez declarar essa verdade bíblica. O justo viverá pela fé. Então eu falei de novo, o justo viverá pela fé. E eu vi aquela água no meu copo, o brilho do sol batendo naquele copo, né, refletindo, e eu declarando, o justo viverá pela fé. Eu tomei aquele copo de água. De repente eu fui procurar meu celular, estava carregando à noite, e aí quando eu achei ele, liguei, quando eu vi tinha uma mensagem de alguém falando comigo, pastor, segue um comprovante. E era R$ 200 que a pessoa fez para mim uma oferta. E eu não pedi nada, eu não falei com ninguém, não pedi nada. Só que ela pegou e escreveu, essa pessoa escreveu, Deus está no comando, Deus está no comando. E aquele momento ali eu falei com aquela pessoa, rapaz, é o seguinte, esses R$ 200 é bênção, eu já vou sair para o supermercado, vou colocar gasolina, porque eu declarei, o justo viverá pela fé. E eu falei, eu vou comer pela fé, eu vou vestir pela fé e eu vou colocar gasolina pela fé. Logo depois dessa declaração, veio uma oferta de R$ 200. Só que eu falei para essa pessoa, o mais importante foi essa mensagem, porque Deus falou comigo. Deus está no comando. Ele é o nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. Então, não tenha medo de pedir nada para Deus. Não tenha medo. Tudo que você precisar, coloque na presença de Deus. Então, qual é a vontade, pastor, de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, diz, porque sou eu o Senhor, isso aí é Deus falando, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Olha a vontade de Deus para você, planos para fazer você prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha que coisa tremenda. Sabe, Deus quer te dar um plano futuro, um plano de prosperidade. Ele traçou um plano para você como filho dele. Então você deve confiar que ele quer te abençoar, que ele quer te prosperar em tudo. Mas para você acessar essa bênção, assim como no mundo natural, nós devemos nos comportar como filhos de Deus. Nenhum filho teimoso pode ser recompensado. Esse pai seria um monstro se recompensar um filho desobediente. Por quê? Porque incentivaria o errado. Não, se o filho não se comporta bem, o pai que ama, ele vai disciplinar em vez de recompensar e abençoar. Isso aí é uma prova de amor de um pai. Mas quando o filho se comporta, quando o filho obedece todos os seus princípios, ele está legitimado a receber tudo de bom daquele pai, todos os presentes, recursos e bênçãos daquele pai. Então, quando nós nos comportamos como Jesus, quando a gente decide seguir Jesus, ele é o nosso padrão, ele é o nosso capitão. Então, ele é o nosso exemplo de filho de Deus. Você precisa decidir hoje ser igual a Jesus e fazer exatamente o que Jesus fazia. Como é que eu faço para agradar a Deus, pastor? Como é que eu faço para ser filho de Deus? Olha para Jesus e faça tudo que ele fez, tá? Então, Deus nos enche de fortaleza espiritual, ele nos enche de fortaleza mental, ele nos enche de fortaleza física quando a gente decide seguir Jesus. Ele aperfeiçoa as tuas fraquezas, ele te guia para tomar decisões corretas, ele te leva a ser desta maneira mais que vencedor, quando você observa Jesus. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para você. Que você seja filho dele e que você tenha certeza que ele te ama e que ele tem recompensa, ele tem uma herança para um filho. Porque você
é filho imitando Jesus. Então, nada menos do que o melhor é o que Deus tem para você. Você pode dizer isso bem forte aí onde você está. Deus tem o melhor para mim. O meu direito, a minha herança como filho é o melhor de Deus para minha vida. Sabe? Não é porque você merece, porque você é bonzinho, mas porque você se tornou filho, você foi adotado. E como Jesus, você agora é filho de Deus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula e última aula da Universidade da Vida.